Olá, queridos ouvintes do podcast Fala com Calma, o futuro centro acadêmico de licenciatura em matemática. Aqui quem fala é a Bianca, e esse é o segundo de muitos episódios que virão. Desde já, nós queremos agradecer imensamente por você continuar nos ouvindo, fazendo parte dessa jornada conosco e, é claro, contribuindo assim para a união do nosso curso de matemática. Isso aí! Muito obrigada por estarem presentes nessa nova fase do curso de licenciatura em matemática da UNILA. Não foi fácil chegar até aqui, né? Todo mundo sabe, mas eu, Jéssica e a Bianca, como representantes de vocês, tentaremos trazer o máximo de inovações e propostas de melhorias para uma melhor vida acadêmica. Então vem com a gente, Sente-se, escorre a sua cabeça no vidro do busão aumente o volume do seu fone de ouvido e navegue na maresia das ondas sonoras que nós vamos começar. Então, pessoal, nós pedimos dicas, comentários, impressões e participação ativa de vocês. E é claro que vocês não brincaram de serviço, né? Pois é, vieram dicas de temáticas para episódios, muitos querendo participar, então iremos abrir um questionário de fluxo contínuo para vocês enviarem as dicas, vídeos e áudios que queiram que apareça aqui no programa. É muito importante para nós esse feedback para que a gente consiga adequar o programa ao que vocês realmente querem, além das notícias gerais do colegiado e da UNILA em si. Eu me surpreendi bastante com vocês pedindo sobre a história da matemática, e nós já estamos planejando episódio com debates sobre os assuntos levantados. Tiveram também comentários das indicações. E aí, utilizaram bastante os apps de calculadora? E curtiram uma sériezinha, um filmezinho bom para indicar? Já deixa sua sugestão. Vamos para as notícias, então. O nosso reitor, o Gleison, ele colocou um vídeo, né, sobre as próximas ações, né, da UNILA. E ele colocou também sobre o acesso aos prédios de forma menos restrita, né, por causa do coronavírus. Falou sobre o alojamento, o RU, Restaurante Universitário, e confirmando o compromisso com a abertura iminente e pede também que os servidores, tanto os docentes quanto os técnicos, confirmem que tomaram a vacina contra o coronavírus. E posteriormente também abriram para os alunos informarem se tomaram as vacinas e quantas doses tomaram. Nessa nota que o Gleison ele postou, as aulas continuarão sendo remotas no próximo semestre, com práticas, estágio e projetos de extensão podendo ser presenciais. Aí fica a critério do professor se vai ser presencial ou não. E aconteceu no dia 30/9, né, 30 de setembro, mais uma reunião do nosso colegiado de licenciatura em matemática. E não temos boas notícias. Pois é, pessoal, mas vamos para uma notícia mais tranquila, primeiramente. Nós tivemos um pedido de equivalência que foi aprovado por partes, retificação de histórico, graças à confusão dos PPCs que ainda não foram arrumados para evitar esses pedidos, e ficou decidido que nós, alunos, temos que juntar todas as equivalências do curso com os PPCs e as matérias da UNILA, mesmo que tenha sido feito com outro curso, né, disciplina, serviço chato, que é de submeter essa equivalência e depois os professores vão juntar em uma tabela para que as próximas pessoas não precisem fazer o mesmo. Ficaria mais tranquilo, então, que o pessoal mais antigo, né, quem já fez uma boa parte de disciplinas que precisam de equivalência, que se juntem e façam o requerimento logo de uma vez, né? Já temos a grade do próximo semestre, 2021.6, referente a 2021.1, e temos vários choques, né? Bom, ciclo comum, tudo ok, em partes, porque algumas matérias têm choque com FAO 3, Fundamentos da América Latina 3. Algumas matérias de matemática também estão dando choques, mas para alguns alunos que deixaram de pegar alguma matéria, né, no semestre certo, ou reprovaram, impedindo que pegasse no semestre certo, agora, e aí precisa refazer ou
fazer a primeira vez essa matéria e está dando choque nas que ele precisa pegar. O semestre de 2020 ficou todo embaralhado dessa maneira confusa, difícil de entender, por conta do SIGA. O primeiro semestre desse ano foi 2020.6 para suprir o 2020.1. E o que estamos terminando é o 2020.9 para suprir o 2020.2. Então, o novo semestre é finalmente semestre desse ano, sendo 2021.6. Uma confusão. Então, provavelmente, ano que vem, ainda teremos 3 semestres. E é engraçado, né, chamarem de semestre, quando na verdade deveria ser trimestre o nome, né? Pois é, a Proiade nos encaminhou um e-mail também para informar que o período de férias vai ser de 11 a 29 de outubro e o próximo semestre, 2021.6, as matrículas serão de 25 a 28 de outubro, processamento da matrícula 30 de outubro e o período regular 3 de novembro a 26 de março. Isso aí, a gente vai ter aula até março, galera. Mas teremos alguns feriados aí no meio, recessos também, né? Natal e Ano Novo. E teremos uma mini férias aí no meio também, do dia 3 de janeiro até o dia 28 de janeiro. Que esse período aí, no meio aí, do nosso semestre, tem um semestre dentro. Então, pode ser que surjam algumas matérias dentro do semestre do semestre. É isso. Bom, lembrando que não foi mencionado na reunião do colegiado sobre possíveis matérias do período de férias, né? Mas no semestre regular estaremos no semestre ímpar e não será ofertado nenhuma matéria ou reoferta do semestre par para a demanda do nosso curso, né? Mas para outros cursos, os professores se prontificaram a dar cálculo 3 e outras matérias que a gente não vai ter. Pois é, pessoal, toda a grade dos calouros ela vai ser ofertada e a nossa vai ser dividida. Então, nós teremos o PPC de 2015 a partir do quinto semestre e do PPC de 2019 até o quinto semestre. Então, temos certeza dessas matérias. E vamos deixar um post lá no Instagram e no Facebook mostrando certinho como ficou a grade de cada semestre ímpar, tá? Porém, como representantes e com a ajuda de alguns colegas, né, estamos vendo alternativas e vamos ver se conseguimos os nossos direitos valerem, né? Vamos ver se a gente consegue algumas matérias a mais. A respeito das disciplinas de educação matemáticas práticas, vão ficar sendo ofertadas, então, as disciplinas de semestre ímpar, mas caso você tenha feito, por exemplo, prática de ensino 1 e não tenha feito prática de ensino 2, você vai conseguir fazer a próxima. Então, elas não vão ter pré-requisito e assim fica mais tranquilo para que a gente consiga avançar dentro do curso. Isso aí. Na reunião que nós tivemos, foi falado que ia ser ofertado mais práticas, porém só colocaram a 1 e a 4, o que não condiz com a nossa reunião com os professores de educação matemática. Bom, porém, com o pedido múltiplo, né, de possíveis formandos, teremos talvez uma grade específica, né, por pelo menos 2 anos, o que não foi atendido. Então, vamos ver como vai ser os próximos semestres. 2 semestres, né, Jéssica? Isso, talvez 2 semestres, né? Porque como foi nos semestres anteriores, as nossas grades sempre foram priorizados o aluno André, né? Que é o possível único formando de 2015, que no caso, se ele não completar o curso, ele estaria jubilando, né? O que não pode ocorrer. Então, quem tem que fazer dar certo são o coordenador e toda a gestão, né? Para poder conseguir fazer os alunos se formarem. Pessoal, e agora a gente vai entrar num assunto um pouco delicado quanto à implementação do nosso centro acadêmico, né?
foi feito um levantamento de orçamento e os valores não são nada agradáveis, né, Jéssica? Nós fizemos alguns levantamentos, né? Temos o estatuto já pronto, então a próxima etapa seria fazer a Assembleia Geral, que aí todos os alunos, ou pelo menos 15% dos alunos, têm que participar e votar nessa Assembleia para o estatuto valer, né? Desse estatuto tem, então, o que rege, né, para poder conseguir um centro acadêmico de verdade, né? A gente já utiliza o nome, mas a gente precisa oficializar isso. E precisamos de uma comissão para votação, né? E aí nessa comissão precisa ter um aluno de cada semestre, pelo menos, para poder ser os encabeçados da votação, né? Para poder eleger a chapa, eleger tudo certinho. E aí levar toda essa documentação para o cartório e registrar junto à comissão desses alunos, um de cada semestre, e a chapa eleita. Que aí nessa chapa eleita tem o presidente, o vice-presidente, o secretário, tem tesoureiro, tem um monte de coisa. Junto também com um advogado. E se a gente pegar um advogado assim, um formado com OAB, né, da Unila, servidor da Unila, pode ser que seja de graça, porém, se não for da Unila, pode ser que saia bem caro e aí fique em torno de R$ 1.000. Então, se você souber um advogado aí, deixa o contato aí com a gente, ajuda a gente aí, né? A união faz a força. E mesmo com o centro acadêmico não sendo, não tendo dinheiro, né, nem movimentação de dinheiro, poderia ser possível, né, um semestre aí que for totalmente remoto, não teria movimentação de dinheiro, a não ser que o pessoal compre as coisas, né, rifa, camiseta, copo, chaveiro, tudo. Enfim, precisa de um contador, mesmo que não tenha movimentação de dinheiro nenhum. E um contador do mais baratinho, assim, que a gente encontrou não, que passaram pra gente, é o contador da, da, do Centro Acadêmico de Medicina, da Unila, né? E ele cobra R$ 300 por ano. Então, a gente teria que levantar esse dinheiro todo ano, e mesmo que não tenha. Então, tipo, todo mundo tem que ajudar, né? Ai, ó, vai ter rifa. Se todo mundo ajudar, pelo menos, a gente consegue rifar alguma coisa e levantar um dinheiro. Então, todo mês teria alguma ação para poder levantar o dinheiro para ter no final do mês, do ano, para pagar o contador. Então, seria essas coisas. E sempre tem que ter um contador. O advogado é só uma vez. E é isso, galera. E vamos agora para a nossa pauta principal. Nós pedimos pelo grupo do WhatsApp considerações sobre o semestre. Críticas, elogios, reclamações e muito mais, né? Porque querem saber, esse canal é um dos meios que nós criamos para dar voz aos alunos, levantar pedidos, ter espaço para reclamação, para elogio de professores, de metodologias e afins. Afinal, nós vamos ser professores, nós precisamos falar sobre esses assuntos que permeiam o mundo acadêmico. Isso, vamos manter o anonimato dos colegas, né? Alunos e professores. Somente por fins jurídicos, né? Porque sabemos realmente quem é quem nessas histórias. Sabe, Jéssica, nesse semestre eu senti que os alunos estavam atrapalhando muito os professores darem aula, sabe? Trabalharem. Não podia falar, não podia pedir, era bem abaixa a cabeça e aceita. E nós acabamos aceitando essas coisas porque a gente quer se formar o quanto antes, né? Tem professor que reclamava imensamente da quantidade de trabalhos nesse semestre curto, né? Mas a fala não condiz com a quantidade de trabalhos que passaram para nós. Já tivemos que escutar que aluno precisa mesmo é se ferrar durante a graduação, porque no meu tempo era muito mais difícil, eu saía de outra cidade, ia para outra cidade, até parece que a gente não passa pela mesma situação. Em um curso de licenciatura, escutar esse tipo de coisa, tem noção que isso pode ser replicado por algum aluno, algum colega nosso quando ele for professor? Que tipo de profissional que nós estamos formando?
Sinceramente, eu só acho, e essa é apenas a minha opinião, né, que pode ser diferente da de vocês, que todo professor, independente do seu nível de escolaridade, se for professor, tem que fazer ou ter feito um curso sobre como dar aula. Não basta ter graduação, mestrado ou doutorado. Se for dar aula, tem que ter licenciatura ou alguma formação pedagógica, um cursinho, né, para ter didática. Porque tem professor que é bom, bom mesmo, foda, que sabem muito, mas não sabem ensinar, não tem didática nenhuma. E ensinam do mesmo jeito, do mesmo modo, né, que foram ensinados. E a gente nota isso, né? E tem aquele tipo de professor fantasma, assim como eles gostam de chamar os alunos que começam a faltar no meio do semestre, sabe? Que para de dar aula síncrona e lança vídeo de outra pessoa do YouTube, um canal aleatório do YouTube para nós. Aqueles que não deram uma aula e só passaram um documento para sermos autodidatas e super gênios. O que eu vou chegar na aula, né, de dúvidas e não ter entendido nada? Chega aí e falar pro professor: "Ô, professor, dá sua aula aí, porque só o documento não vale nada, é mais fácil eu pegar o livro na biblioteca". Isso se tivesse como ir na biblioteca, né? Que é outra confusão nossa quanto a esse referencial bibliográfico. Mas tem aquele professor que some, né? Que quando que é pedido sobre um respaldo sobre as provas, ele fica enfurecido, fica puto da cara. Tá com a atividade até não dá mais. Depois reclama da quantidade que tem de correção. Pois é, né? A gente sabe da quantidade, porque é nós que ficamos até as 4, 5, 6 horas da manhã fazendo lista e trabalho para dar conta dessas disciplinas. Tem o professor que nunca dá aula síncrona, né? Opção, né? Mas não lança aula, nem nada, zero respaldo, deixa tudo para a última hora, não explica por que que deu tal nota. Ai, alguns professores não conhecem o Siga, não é possível. Tem a aba de tarefas para enviar a prova, o trabalho, mas insiste em usar o bendito e-mail. O Zimbra não carrega anexo pelo celular, galera. Qual a dificuldade de cadastrar a atividade ou prova e depois mandar a correção lá na aba de correção? O que vai acontecer com a prova se não pode mostrar ela, né? Tem que solicitar para ver a prova. Ah, por que, que não coloca a prova corrigida lá para ver certinho o que, que aconteceu com ela? Por que, que eu errei? Por que, que não errei? É, aí vai para o exame e erra a mesma coisa porque não sabe o que, que foi corrigido, o que, que não foi, se estava certo, se estava errado. Ai, tem que ser solicitado. É tudo escondido, né? Tanto é que tem professor que não usa o SIGA, realmente não usa o SIGA. Tá lá para colocar uma e outra atividade, mas ou lançar a bibliografia, né, que vai colocar, mas prova, essas coisas, pede tudo para submeter por e-mail particular. E o tal do ego ferido, né? Quanta desculpa que você teve que pedir nesse semestre por ter machucado o ego de algum professor. Eu pedi a recorreção de atividades, falava que ela estava errada, mostrava que ela estava errada, e porque dava para ver que foram retirados da internet e reformulados. Assim, ok, né? Tudo bem. Só que as contas não fechavam, simplesmente não fechavam. E o certo professor ficou pistolado com isso, porque eu fiz o terrível ato de avisar ele no privado que as questões não estavam fechando. E ficou puto da cara comigo. E depois, né, depois de um tempo, o menino foi lá reclamar e adivinha, as questões que a gente já tinha levantado, já tinha falado que estava errada, foram anuladas. Na sexta-feira, dia 8, um professor submeteu a notícia dizendo que não postou as notas de quem havia enviado o arquivo sem nome ou que não havia enviado por e-mail. Aí eu imediatamente entrei em contato com ele, né? Eu encaminhei o meu arquivo junto com a data que havia sido entregue, a P1 no caso, e ele teve a audácia de vir me dizer que tinha acontecido isso porque o meu arquivo não tinha identificação. Sendo que ele não passou modelo de como ele queria identificação, né? Ele pediu apenas para postar por e-mail e não pelo SICA, que já está errado aí, e sem um modelo, assim, nome do aluno, ponto P1, ponto nome da disciplina, ou seja lá o que for, né? Sendo que no meu tava isso, tava o meu nome, ponto P1, ponto nome da disciplina,
E no cabeçalho tinha a mesma coisa, a minha identificação, o nome da disciplina, tudo mais. Então, eu quase reprovei por falta de organização do professor, porque ele tinha recebido tudo que foi porque não tinha identificação, sendo que tinha 2 vezes isso, pura falta de organização. Mesmo enviando pelo Siga, né, é bom sempre tirar print do código que eles mandam, né, seu protocolo de envio, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Então sempre É o tira o printzinho comprovante, ali né. e sempre confere também se foi enviado, se não qualquer coisa você envia de novo, né. Nunca deixe para o último minuto, porque senão, se não envia, aí pronto, né, acabou, É, não tem choro nem vela. guarde esses comprovantes, porque o Siga volta e meia dá problema e acaba ficando como se você não enviou, sendo que você entregou a atividade, sempre guarde o comprovante. Então, alô Prograde, nos escuta aqui, né? Manda um cursinho para os professores sobre como utilizar o Siga e aproveita, faz uma ementa nas regras da instituição, deixando obrigatório o uso do Siga, né? Meu sonho, né. E tem aquele tipo de professor que vai tacando mais e mais atividade, né. O pessoal começa a desistir no meio do caminho, porque chega no final a gente está com 15 avaliações naquela disciplina, sendo que são avaliações difíceis de fazer, são trabalhosas, são coisas elaboradas que demandam pesquisa e tempo. E tempo dentro da pandemia que a gente ainda tá, né, é um privilégio de poucos, é uma problemática. Além de que a nota só vem nos últimos dias de aula. Então nós somos chamados de desorganizados, que não corremos atrás das nossas prioridades. Poxa, qual que é a prioridade, gente? A gente ainda recebe mensagem da Semana Unileira sobre o Setembro Amarelo. Parece piada, sinceramente, porque quando a gente tem ataque de ansiedade, ninguém vê, né? Porque daí é um problema nosso. Aí vem aquelas falas, né? Ai, porque professor tem horas a cumprir, não pode passar disso, horas semanais, né? Ai, quantas horas um professor demora para montar um arquivo em um Word com as atividades que quer que ele faça, que a gente faça? Coloca atividades em cunho avaliativo. Não precisa enviar nada no Siga para nota ou presença. Ah, gente, pelo amor de Deus, e some por semanas. Chega no final do semestre e dispensa a prova, a segunda prova, dizendo que vai apenas dobrar a nota da primeira. E, gente, a prova, né, dessa matéria específica foi uma prova onde os alunos mesmos se deram nota, né? Então, a gente se corrigiu, o professor ou professora, né, só dobrou a nota. Fora que as matérias não estão abatendo nada, né, no histórico e no PPC, tipo, por causa da confusão do PPC, né? Também a bênção da gente chegar na última semana de aula e não termos acesso ao plano de ensino. Gente, como assim? E isso nem é uma questão apenas do professor, mas também dos colegiados, né, que não aprovam e ficam segurando o plano. Eu vou contar uma situação que aconteceu com que os professores, eles juraram que nós estivéssemos estudando em cima do plano de ensino. O professor sumiu e depois de um tempo, pedi para ele pelo menos os conteúdos que haviam no plano de ensino, porque a gente não tinha acesso. E ele ficou perplexo, porque ele não sabia que a gente não tinha acesso aos planos. E isso não é só em uma disciplina. Nossa, comigo aconteceu em várias, em umas 3 para mais, até o final do semestre. Olha, eu espero muito que o próximo semestre, né, 2021.6, seja muito melhor do que esses outros semestres caóticos. Nem o 2020.6 foi tão ruim. E olha que a gente estava em transição, né, para o remoto ainda. E esse 2020.9 foi, olha, de tirar o chapéu de tanto desgosto. É, pois é. Parece que foi reunido tudo que é coisa ruim, que não foi conseguido dar conta no semestre anterior, e foi só piorando, e foi virando uma bola de neve aquilo lá. A gente queria deixar bem claro que não são todos os profissionais que se adequam nesse tipo de atividade que a gente está falando, mas nos últimos semestres as reclamações aumentaram muito e a gente não vai fechar os olhos para isso, porque nós vemos isso, nós sentimos isso na nossa pele. E a maioria dos fatos aqui foram sentidos por nós.
Eu gostaria muito de poder dizer muito obrigado, professor tal e professor tal, por ter estendido a mão, por ter orientado e ter auxiliado quando a gente precisou. Mas, olha, tem professores excepcionais, incríveis, que nos fazem realmente amar a escolha da docência. São muitos nós na garganta, muito choro que a gente teve que aguentar sozinhos. E uma matéria, ela tem o seu peso para o professor, tem a sua cobrança. Mas e para nós? É um sonho para muitos, é uma graduação. Nós não temos diploma, nós não temos perspectiva se a gente não tem diploma. E por isso que, ao escutar, tem gente pegando 8 disciplinas, 9 disciplinas, a gente compreende. Nós compreendemos porque as disciplinas foram canceladas, sabe? Tem disciplina que está sendo cancelada. E, semestre que vem a Unila oferta. Tem toda a questão dos pré-requisitos, não é tão simples assim. Pode atrasar mais um ano a formação, é uma tortura para o aluno isso. Fora que se o aluno reprova, né, fica difícil, porque atrasa mais. E agora com a nova visão da gestão, né, de não ofertar matérias fora do semestre ou reofertas, fica ainda mais difícil. Imagina reprovar em geometria euclidiana plana, por exemplo. E aí no ano seguinte reprovar de novo e atrasa 2 anos já, porque só oferece em semestre certo, sabe? E essa matéria, né, outras como álgebra 1, cálculos, né? Então a gente tem que recorrer a pegar matérias com engenharias, onde a gente pode não conseguir a matéria porque a gente não tem preferência, né? Então fica complicado. Então, quando aparece, somos obrigados a pegar 10, 11, 12 matérias. Isso é uma coisa boa que aconteceu nesse semestre, né? Porque até então a gente estava assim, sem saber o que fazer, sem perspectiva alguma realmente, porque agora sim que a gente consegue correr atrás e tentar pegar alguma disciplina com as engenharias. Mas fico pensando, né? Por exemplo, se você tá lá na frente, tá em cálculo 2, vai fazer cálculo 2 agora, e não passou por álgebra linear ou geometria analítica, tipo, de um jeito bom, imagina o perrengue que vai ser para fazer essa disciplina, né. E vamos agora para os eventos. Nesse semestre, nós tivemos lives realizadas pelo projeto de extensão Educação Matemática para uma minimização do distanciamento social. Dentre os temas, a primeira live sobre educação matemática, história da matemática, com o nosso professor palestrante Zaqueu Oliveira, a segunda live sobre educação matemática e altas habilidades, com a palestrante Carla Magna Santos, e a terceira live sobre educação matemática e design instrucional, com o professor Constantino Neto. Além disso, na disciplina de práticas formativas em educação matemática, foi realizado o primeiro evento organizado por os alunos do curso de licenciatura em matemática da Unila, que foi o Encontro Matemático, Ensino e Aprendizagem da Matemática, Abordagens, Perspectivas e Desafios. E dentro dele, nós tivemos apresentações culturais e as mesas redondas. A primeira mesa redonda foi do estágio na formação docente, a segunda mesa redonda, a participação dos discentes na tríade universitária, pesquisa, ensino e extensão, e a terceira mesa redonda, maternidade e carreira acadêmica. Bom, com essas lives, tivemos a oportunidade de expandir os horizontes, né, sobre o mundo da educação matemática e com a participação dos colegas. E isso, né, é muito importante porque é o pontapé inicial para a vida acadêmica, interativa, realmente, né? E não apenas só fazer as matérias obrigatórias ali, é ensino, pesquisa e extensão. Então, tem que estar sempre inserindo cada vez mais, né, ao mundo acadêmico. Um modo de sermos mais ativos e significantes, né? Bom, na live planejada e executada pelos alunos, tiveram os temas interessantíssimos que regem o nosso mundo da graduação, né, e pós-graduação de alguns. Todos ou a maioria passará pelas etapas abordadas, né? O estágio, que é obrigatório para todos, né? Que é o ensino, pesquisa, extensão, que é para as horas complementares, ou saber mais sobre a maternidade e a carreira acadêmica, né? Afinal, se demorar muito para concluir o curso, é esperado que termine lá para os 27 anos. E se você entra com 20, né?
e se continuar no mestrado são mais 2 anos, doutorado mais 2, e filhos entrarão em questão em algum momento, né, em alguma hora. Então, uma hora ou outra chegará o final da graduação, né, lá da graduação profissional e tudo mais, né, lá nos 21 anos. Então, filhos entrará numa questão em algum momento. Sobre essa live, eu posso afirmar que foi bem desafiador para nós. O tempo foi um dos piores desafios nesse semestre, então a união entre os alunos acabou ficando meio complicada. E ficar como organizadora desse evento foi desafiador, porque a gente separou, cada grupo teve um mediador que me passava as informações e as reclamações. Teve grupo que trocou a mediação na última semana, em cima da hora, bem em cima da hora mesmo. E alunos que não tinham nada a ver com o tema, não tinham como agregar nos debates, e muita, mas muita reclamação sobre o aluno X ou o aluno Y, que não cumpriam o combinado, né? Aí acarretava que outro aluno tinha que fazer a parte deles também. É bem complicado, né? Sendo calouro ou veterano, essa postura é bem ridícula de deixar outro colega com as suas obrigações. Ninguém sabe o que passa na vida do outro. É melhor conversar, expor o que precisa, as considerações, mas não deixar chegar a um ponto que 3 pessoas tiveram que levar o trabalho inteiro nas costas. Foi bem desgastante, mas foi o nosso primeiro evento, né? Então a gente espera que nos próximos eventos seja levado um pouco mais a sério. Pois é, né? Último dia lá para poder apresentar e tinha gente ainda colocando coisa nos slides. Fora que na hora de apresentar ainda pegaram o meu slide. Ai, as minhas anotações e tudo mais foram por água abaixo. Aliás, o CIEP da Unila já está chegando e prorrogaram o prazo para enviarem os trabalhos, e aí agora enviaram já para correção, né? Quem precisa de correção. E é obrigatório o cadastro desse trabalho resumo para quem for bolsista, né? E de ensino, pesquisa e extensão, né? Sendo monitor, pesquisador e na IC, extensionistas e tudo mais, né? Lembrando que você receberá certificado, né, das horas complementares, tanto para assistir os colegas na sessão, que é obrigatório, quanto por apresentar, né? E quem não enviou, né, quem esqueceu, ainda tem o prazo mais uma vez prorrogado, né, para poder enviar, e a correção também para enviar. Então, galera, fica de olho no e-mail aí. E para, se caso você esquecer de novo, você vai ficar com restrição na ProEx ou na onde que tem lá o seu cadastro, né? E aí você fica com restrição e não pode mais fazer nenhuma monitoria, extensão, pesquisa e nem nada. Então, toma cuidado. Nossa, que perigoso, né? Fora que quando for a CIEP, os professores são obrigados a não dar prova nem atividade nesse dia para todos os alunos participarem do CIEP junto com a comunidade acadêmica. Então, fiquem de olho aí, não deixem professores Burlarem, né? quebrarem o regulamento, né? Burlar o regulamento e vamos lá, galera. Vários certificados aí para poder abater no histórico. Então vamos agora para o momento indicação. Como a gente tinha combinado, em todos os episódios, tanto eu quanto a Jéssica e os nossos convidados vão trazer uma indicação para a gente estar comentando com vocês, seja relacionada à matemática ou não. E hoje a minha dica não vai ser série, filme, livro ou afim. Dessa vez eu trouxe alguma coisa que vai otimizar o teu tempo, né? Você que, como eu, se vê no meio de um semestre lotado de trabalho e leituras acumuladas. Eu tenho uma extensão no meu notebook que me auxilia muito com isso, pelo Google Chrome. É o Speechify. Ele me salvou diversas vezes. O livro ele vira um audiobook, assim como um arquivo em PDF. Então, só precisa ter muita paciência para fazer ele funcionar e converter o arquivo para PDF. E aí, perfeito. Você escuta enquanto você está comendo, enquanto limpa o chão, enquanto faz demais afazeres, né? Enfim, quando você quiser, porque ele vira uma espécie de podcast. E você consegue acelerar a velocidade da leitura. O Google até tem no PDF,
mas eu não tenho mais o Windows ativado, então eu fiquei sem esses programas do pacote Windows. Mas existe essa ferramenta de leitura lá no leitor de PDF também. E a minha indicação é uma série de 2013 que já foi cancelada, né? Mas como todos, pelo menos a maioria bem sabe, série boa sempre é cancelada, né? Pelo amor de Deus. Bom, a série então é Touch. A sinopse então eu vou ler aqui. Essa série norte-americana retrata da vida de Martin Bow, um homem que ficou viúvo depois da morte da mulher nos ataques de 11 de setembro. Durante a jornada e questionamentos, né, sobre a incapacidade de comunicar-se com o filho, o Jack, é um garoto autista, né, que não fala. O Marty, o pai dele, né, descobre que, apesar de não falar, o menino possui um extraordinário dom, a habilidade de perceber padrões escondidos que interligam todas as vidas no mundo, né, no planeta, através de números. E o Martin percebe que sua tarefa é decifrar os códigos, né, os números pelos quais o seu filho está obcecado e descobrindo o significado dos mesmos, né? É incrível como tem pessoas com uma mente tão aberta para o mundo, a conexão, né? É um sexto sentido, né? E é bem legal que o pai do menininho, né, o Jack, ele compra imã de geladeira com umas letrinhas, né? Nos Estados Unidos é bem bem normal, bem comum, né? E aí o menino ele vai colocando as letras em ordem, coloca código de banco, coloca código de endereço, número de telefone, e aí o pai dele tem que ficar descobrindo tudo, sabe? Muito legal, sexto sentido, praticamente. Ah, eu tinha um joguinho desses de imã. Nossa senhora, se escrever meu nome era muito. Mas eu tinha também, muito legal. E números, códigos, padrões, isso me lembrou o próximo episódio, né, Jéssica, que a gente vai gravar com o nosso convidado Júnior. Não percam, porque vai estar bem bacana. E agora nós vamos para a frase matemática da semana. Normalmente, quando a gente vai falar de grandes matemáticos, nós logo nos remetemos ao princípio, né? E também a questão masculina. Aristóteles, Pitágoras. Só que a matemática ela não possui esse caráter masculino. Afinal, o que seria isso, né? A gente vai restringir a ciência para uma identificação sexual? Sério? A história ela demorou um pouco mais para dar devido lugar de protagonistas às personagens femininas, e a gente sabe o quão árdua a vida é com as nossas antepassadas também, sem poder falar, sem poder ler, sem poder votar. E assim a gente acredita que seja fundamental enaltecer essas pensadoras e esses profissionais. E para hoje eu trouxe então um trabalho da Jo Boyle, que é uma mulher britânica nascida em 18 de fevereiro de 1964, na Inglaterra, no Reino Unido. Ela é professora de educação matemática de Stanford e criadora do Mentalidades Matemáticas. Ela vem revolucionando a maneira de ensinar a matemática dos números, né? Ela é autora de livros e se baseia em pesquisas de neurociência para derrubar mitos sobre a disciplina, com a crença de que há pessoas boas e ruins dentro da disciplina, né? E para Jo, todos podem aprender em altos níveis. E por isso a abordagem de ensino dela usa métodos que são poucos explorados nas aulas de matemática, como os recursos visuais. E seu programa tem dado ótimos resultados. Vale a pesquisa aqui no Brasil, ela já aplicou aqui. E ela até fala, muitas crianças que poderiam ter um ótimo futuro na matemática acabam desistindo por achar que não são rápidas o suficiente, quando na verdade os próprios matemáticos são lentos e flexíveis quanto à matemática. Então, ser bom em matemática não significa ser rápido com os números, né? Eu convido que vocês busquem um pouquinho mais sobre o trabalho dela aqui no Brasil. Os alunos que experimentaram mentalidade matemática, o programa dela, em um curso de férias, evoluíram em apenas 10 dias, o equivalente a 1 a 3 anos de escolaridade em conceito matemático. Ah, é legal você falar dela, é interessante, né? A visão dela, né? A questão de trazer
questões do cérebro, né? E o quesito de ensinar, aprender e compreender a matemática. É bem interessante o modo como ela lida, né, e tudo mais. Ela fala bastante sobre comunicação em sala de aula, né? Você tem que comunicar, conversas matemáticas, e é muito interessante. Nós tivemos muitos desabafos hoje. O semestre ele foi um dos piores, com certeza. Mas nós estamos juntos nessa, e esse canal foi aberto exatamente para isso, para a gente dar voz a todos os alunos, e queremos ver você, aluno ou professor que está presente aqui, construindo canais de socialização e interação. Afinal, nós somos uma comunidade e nós devemos nos sentir identificados nela. Não esqueçam de seguir o Calma no Instagram, @calmonila, e fazer suas indicações para os próximos programas. E caso queira que passamos um áudio seu no programa, mande pelo Insta do Calma com a hashtag ouvinte. Curtam e deixem seus comentários e o que sentiu quando nos escutou, né? É isso, pessoal. Ative as notificações do canal do YouTube e do Spotify. Muito obrigada por ter chegado conosco até aqui. Espero que tenham uma ótima semana e até o próximo episódio. Muito obrigada por escutar a gente mais uma vez. Ativem os sininhos e não percam nada. E tchau! Tchau, tchau! Tchau!